Serra da Estrela, que en español se traduce en Sierra de la Estrella. Este sistema de montañas se encuentra en el centro de dicho país y dentro del parque natural con el cual tiene su mismo nombre. Su máxima altura es de 1993 metros. Es la máxima altura del Portugal continental y se encuentra ubicada entre las ciudades de Ceia y Covilhã. Con sus 88.850 hectáreas, este parque es la mayor área protegida portuguesa. Marcado por la sólida roca de granito, pizarra y restos de antiguos glaciares, la gran altitud y la ubicación del parque natural lo convierten en uno de los sitios con mayor precipitación de todo el país. Es precisamente esta zona del país la que da el nombre a una de las razas de perros más representativas de Portugal y que conoceremos en este programa. O meu nome completo é Manuel Luís Almeida Quintã, mais conhecido como Luís Almeida, e dedico-me, portanto, à pastorícia em regime extensivo. Escarigo, distrito de Guarda, nororiente de Portugal, frontera con España. Nós estamos em Portugal, mais precisamente na beira interior, também conhecido como Terras Altas, portanto, e estamos junto à fronteira com a Espanha. Portanto, é uma zona bastante rebanho. Desde tenho um rebanho, uma por conta própria. E já antes também, também já lidava com rebanho e sempre utilizei queijo. Vem da parte da família da minha mãe, que o meu avô era pastor. Portanto, eu tenho ovelhas, porque tenho o rebanho por conta própria aí há 20 anos, mais ou menos. Portanto, o início, quando eu comecei a lidar com o rebanho, foi por conta de um patrão. E quando saí do patrão é que arranjei o rebanho uma por conta própria. Portanto, eu já lidava com o cão em si, portanto, antes de ter o rebanho, e quando comecei a ter um envolvimento com o rebanho foi quando comecei a trabalhar mais com os cães juntamente ao rebanho para termos de proteção y guarda do rebaño. La raza es considerada una de las especies más antiguas de la península ibérica. Los científicos admiten que los ancestros lejanos del clan de la Sierra de la Estrella aparecieron en la península durante la prosperidad del Imperio Romano. Al principio, se utilizaban como guardianes de la casa. Nós temos aqui, e é com a raça que eu sempre trabalhei, é com o cão da Serra da Estrela. Portanto, é uma raça original aqui de Portugal, portanto, e o nome desta raça, cão da Serra da Estrela, vem precisamente dessa zona que tem o nome, que é a Serra da Estrela, que é de onde a raça é originária. Portanto, e a raça está composta por uma variedade de pelo. Temos aqui um pelo comprido e tenho um pelo curto à minha esquerda. E eu trabalho com a duas uma variedade, não só por ser pastor, mas por ser amante da raça. Entendo, tenho paixão por a duas variedades e quero conservar esta duas variedades em pleno rebanho na função dela. Porque esta raça, a função original dela é mesmo a guarda e proteção de rebanho. Porque a raça foi criada em 1934, mas a raça é originária e daí foi selecionada vinda dos pastores. Portanto, a raça passou a estar também em criadores quando se começou a utilizar o termo da canicultura em Portugal. Portanto, é que começou a passar a estar a ir para os criadores também, mas a raça em si é originária. Por uma questão de gosto próprio, vejo qualidade diferente, porque qualquer uma raça que temos cá em Portugal é boa, mas esta é a raça que em si, para mim, que se me adapta melhor ao sistema que eu tenho. Portanto, e tenho paixão por ela e quero a conservar através disso. Em termos funcionais,
para mim não há diferença nenhuma. A maior diferença, a diferença que há maior entre o pelo comprido e o pelo curto é em termos de temperatura. Portanto, o pelo comprido, agora daqui em diante, no verão o cão sofre mais com o calor. Em relação ao pelo curto. Portanto, este é um cão que precisa de beber mais água porque não aguenta tanto a sede. De inverno, com o frio, por exemplo, em temperaturas muito extremas, o pelo comprido é um cão que, para mim, está mais bem adaptado. Apesar de que o pelo curto também se mantém bem em clima frio. Por exemplo, se tivermos uma trevoada de granizo, é visível que o pelo comprido não se refugia tanto dela como o pelo curto. As principais diferenças é mais essas no pelo comprido e no pelo curto. Basicamente, o cão é o mesmo. Tendo ele com as características todas que deve ter a raça. Portanto, a raça é composta por uma enorme variedade de pelagens, apesar de eu ter aqui um cão escuro e ter um cão tigrado, ou raiado, como também se chama, a raça é composta por uma enorme variedade que é impossível tê-las todas. Portanto, de pelo curto tenho 4 fêmeas adultas e tenho uma cachorra. E tenho mais um macho pelo curto. Portanto, que dá um total de 7, salvo o erro meu. E de pelo comprido tenho 13 machos e 4 fêmeas. El perro Sierra de la Estrella es grande, de complexión poderosa y tiene un gran tamaño que causa temor y respeto. De esta raza hay 2 tipos de perros. El de pelo corto, de los cuales hay muy pocos, y de pelo largo. Esta raza tiene un cuerpo rectangular, patas fuertes y largas, con orejas medianas que antes se acostumbraban a cortarlas. El pelo de la cabeza y de las patas es ligeramente más corto que el del resto del cuerpo, y en el cuello se forma una melena. Este é o serrano e este é o fraguedo. Portanto, eles são irmãos da mesma ninhada, portanto, o caráter deles é que é um bocadinho diferente um do outro. Portanto, este é um cão que tem um caráter mais para liderar os cães todos. Este é um cão um bocadinho mais responsável no rebanho, mais tolerante. Portanto, são cães com um caráter muito diferente um do outro, apesar de serem irmãos. O comportamento dele, eles são muito afetivos ao rebanho, são muito territoriais, portanto, é um cão que defende muito o território dele perante predadores ou cães estranhos, portanto, e como viram, os cães são muito companheiros do rebanho, por hábito, a primeira coisa que fazem é ir a patrulhar o terreno e depois é que regressam ao rebanho. Portanto, como foi visível, há cães ficam no rebanho, que não saem do rebanho, e há outros que fazem o patrulhamento do território. Portanto, uma das diferenças que eu noto nesta raça, em diferença das outras, este é um cão mais companheiro do pastor, não é tão independente. Portanto, foi uma das bases que teve o pastor a selecionar esta raça, como para fins de companhia também. Portanto, o principal predador que tem este cão, ou que tem o rebanho, que é o mais certo de me falar, é o lobo. Portanto, e por isso foi a base da seleção dos pastores nesta raça. Portanto, foi o lobo, é o principal predador que tem esta raça. Atualmente tem outro predador a combater que não tinha, por exemplo, há 50 ou há 100 anos atrás, que é o javali. Portanto, combate também a raposa, mas sendo um predador já de menor perigo. Portanto, e esta raça foi selecionada precisamente para isso e para evitar roubos também no rebanho que havia no campo de antes. E atualmente também. Daí ele ter o comportamento de não aceitar pessoas estranhas no rebanho. Es un perro equilibrado. Tiende a tomar decisiones de forma independiente y a asumir responsabilidades. Posee valor y confianza en sí mismo, además de una gran inteligencia.
son desconfiados con los extraños y necesitan ser socializados desde una edad temprana. Por su gran carácter, tienen reacciones importantes y pueden pasar de estar acostados a pelearse en un segundo. Já se acalmaram porque já começaram a perceber que as pessoas que havia ali estranhas não era para tocarem em nada, nem em mal nenhum ao pastor, porque esta raça, o próprio cão desta raça, não tem só a finalidade de defender o rebanho, mas como o próprio pastor também. Portanto, ele vai se familiarizando que as pessoas estão ali, não estão com más intenções. Depende do caráter de cada cão. Há cães que não permitem logo ao longe, portanto, e há outros que só se vão a manifestar se a pessoa estiver mais perto do rebanho. Isso é muito variável de cão para cão. Por exemplo, isto é uma raça que já tenho me apercebido disso, portanto, porque em situações de lobo, isto é uma raça que consegue detectar o lobo a mais de 1000 metros de distância. Portanto, e é uma das vantagens que esta raça me permite ter. Precisamente ela tem que detectar o predador antes de chegar ao rebanho. Sim, os cães tiverem uma boa organização, e aí é que é importante o selecionamento do pastor. O pastor não deve selecionar os cães todos da mesma forma. Isto quer dizer eu com isto que o cão temos que escolher e selecionar vários tipos de cães que trabalhem de forma diferente. Estão a compreender? Portanto, se eu vejo que tenho 3 cães e os 3 cães me funcionam da mesma forma, eu ao criar um outro exemplar tenho que ir criar um cão diferente que vá cobrir essa falha. Portanto, o meu horário, tudo depende se for do inverno, se for no verão. Se for um dia de inverno, portanto, saio por volta das 8h30 e regresso a casa às 5 da tarde, é quando se faz noite. Se for nesta altura, portanto, saio de manhã, me regresso aqui um bocadinho ao meio-dia, almoço e depois saio novamente com o rebanho outra vez. Portanto, se for agora mais para o meio do verão, só lá para as 5 da tarde, 6, é que saio. Portanto, nessa altura já eu saio às 5 da manhã. Portanto, se for um dia de inverno, são à volta de 6 horas, 7. Se for agora no verão, portanto, no 2 turnos, são para aí 8 ou 9 horas. Portanto, por aquilo que ela tem vindo a revelar, portanto, nos últimos dias, e hoje foi visível, vai ser uma cachorra que vai ter um caráter muito protetor e muito agarrada, muito inserida no meio do rebanho, que isso é muito bom. Portanto, como viram havia vários cães a patrulhar e agora uma cachorra inserida no meio do rebanho vem mais a equilibrar, portanto, a hierarquia aqui no rebanho. Portanto, precisam de uma boa alimentação, que é o essencial, e, portanto, desparasitados, vacina, portanto, todo o cuidado de saúde é fundamental. Uma das coisas que eu às vezes tenho muito cuidado e que gosto pouco, não gosto que os cães se metam muito a roer os ossos, porque isso vai-lhe quebrar os dentes. Em muitos casos, raramente, mas acontece lá que lhe quebra os dentes. Sobretudo aquilo que nós lhe chamamos de defesa. E um cão com uma defesa aos duas, uma quebrada, portanto, perante um predador, no caso uma do lobo, vai a perder muito poder e não tem hipótese mas com ele. Portanto, a defesa são o salva-vidas, mas um cão. Eu dou-lhe isso porque é uma ajuda para a alimentação dele e, de uma certa maneira, também gosto de manter mais os cães ao pé de mim, mas essencialmente porque quando os chamo, eles obedecem mais. Portanto, num caso que não foi tocado, mas se houvesse um conflito com outros cães ou algo do género, o que eu levo na bolsa é um bocado de pão para aproveitamento do pão e uma ajuda também para a alimentação deles. Mas, essencialmente, é para eles se manterem mais junto de mim quando eu entendo que eu quero mais ao pé de mim,
Mas uma das características que tem esta raça e que é muito importante, o pastor ligar a isso, o cão tem que perceber que o pastor tem uma certa estima por ele. Portanto, no momento em que o pastor o tenha apenas como um cão de gado que sirva só apenas para guardar o rebanho, há o risco do cão abandonar o gado. E, portanto, o cão, ao perceber que o dono tem uma certa estima e um certo carinho por ele e quer cuidar dele, o cão vai funcionar muito melhor no rebanho. É como um bom patrão para um bom empregado. Se o patrão for ruim, o empregado não vai funcionar. É precisamente a mesma coisa. A razão de amarrar é que os meus cães, portanto, apesar de andarem à solta todo o dia com o rebanho, mas eu tenho cães amarrados durante a noite. Alguns estão à solta e outros estão amarrados. E no geral, os cães, quando saem daqui, quando saem todos juntos, saem um pouco tontos, precisamente porque saem para a liberdade. E como foi visível, apenas retirá-los daqui um bocadinho quando eu o soltei. Portanto, a razão de o levar amarrado quando saem daqui é essa. Portanto, de retirá-los daqui. Quando regresso, tenho que ter o cuidado de os amarrar, precisamente para evitar conflitos com outros cães. Portanto, um cão que anda no campo de alguém ou aqui não está a entrar porque eu tenho o gado à entrada do povo e, portanto, evito o máximo possível conflitos com outros cães. Essa é a razão. São assim uma deitada. Portanto, como é visível, portanto, os cães agora já estão sossegados, temos aí mais uma cadela agora a regressar, portanto, os cães agora, se eu fosse para casa e deixasse aqui o rebanho, os cães já não saíam daqui. A briga entre eles é mais quando há alguma cadela em si. Portanto, tenho o cuidado de as ter fechada e de controlar os machos precisamente para evitar essas brigas. Briga, portanto, isto dentro, entre eles próprios. Surgem sim brigas com cães que às vezes entrem no território deles. Isso já tem surgido e surge. Sim, já o tenho visto, apesar de que agora não o tenho visto ultimamente. Sim, aqui alcateias não há. Portanto, aqui o aparecimento do lobo é 1, 2, 3, o máximo. Mais situações de lobo solitário. Andam aqui um mês ou 2 e depois vão-se embora daqui. Portanto, não é que seja temos que ter o cuidado com ele e de proteger o rebanho, por isso é a existência aqui, uma serra aqui, mas não é um perigo, tanto altamente perigoso. Temos zonas em Portugal com alcateias, pior aqui do que a minha zona, como é a zona de trás dos montes. Sim, estou sossegado porque no momento em que eu vejo os cães sossegados comigo, sei que não há perigo nenhum. Portanto, se houver qualquer perigo, os cães vão logo a dar-me sinal disso. No geral é. Portanto, como foi visível, portanto, houve uma cadela que ficou para trás, houve outro que iam na frente do rebanho e havia cães já a fazer o patrulhamento completamente fora do rebanho. Porque uma das vantagens que esta raça tem é que faz um patrulhamento num território muito grande. Portanto, chegam a patrulhar uma área de 2 km para fora do rebanho. E ficam outros no rebanho. É isso. Eles próprios sabem o funcionamento que devem ter no rebanho. Pronto, como foi visível, portanto, havia cães à minha frente, quando eu saí com o rebanho, uma fêmea arrumada à traseira do rebanho e uma cadela muito mais cá para trás. E os restantes cães já estavam com o patrulhamento do território em volta do rebanho. Em si, portanto, a liberdade também de uma certa maneira que existe nesta vida, apesar dela ser um pouco sacrificada, mas há uma certa liberdade. E, portanto, no meio disto está a minha paixão por esta raça que me permite desfrutar dela na própria função, porque se não fosse a existência do rebanho, teria a raça na mesma, mas não conseguiria desfrutar dela desta maneira o dia inteiro. O futuro desta raça de ovelha em regime, por exemplo, extensivo, terá tendência a diminuir e sim a funcionar em regime
de terreno fechado e mesmo assim, portanto, os rebanhos que de cada vez são menos em Portugal. Portanto, é desfrutar da companhia dele e aquilo, sobretudo aquilo que eu vejo, o sacrifício enorme que eles muitas vezes fazem para manter o rebanho seguro. Destes cães todos, quer dizer, eu tenho um vínculo muito agarrado a todos, mas felizmente o cão que eu não tinha o vínculo mais agarrado, já infelizmente já não o tenho devido à idade dele. Mas pronto, tenho o mesmo vínculo basicamente com os filhos e netos que me cá deixou. São todos, porque se fosse, nesse caso teria aqui uma diferença entre eles no meio deles.